Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouco mais aí sobre as questões ligadas à pandemia. E o nosso convidado hoje é o Dr. Marco Aurélio Safadi, que é professor de infectologia da Santa Casa, presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Safadi, muito bom dia, um prazer tê-lo conosco aqui na CBN. Bom dia, Galvão. Bom dia a todos que nos acompanham. Doutor, queria começar com alguns casos de pessoas que receberam mais vacina do que parece deveriam, né? Hoje foi divulgado aqui que uma veterinária, Jussara Soner, moradora de Arujá, na Grande São Paulo, ela até nas redes sociais admitiu, né? Ela tomou 2 doses da Coronavac em março deste ano, né? Documentado pela própria veterinária, e depois ela publicou uma outra vacinação com a Pfizer, tomou mais uma vacina da Pfizer. E eu vi nesta quinta-feira também a publicação no G1, portal de notícias do Grupo Globo, mais 2 casos, 2 médicos, um de Diadema, na Grande São Paulo, e outro da capital, mesma situação. Já tinham tomado 2 doses de Coronavac e tomaram uma dose da Pfizer. Queria saber do senhor a sua opinião em relação a esse fato. Primeiro, do ponto de vista médico, né? Quais são os efeitos, né, de você tomar 3 doses, nesse caso aí, 2 da Coronavac e uma da Pfizer, doutor Safadi? Bom, a gente lamenta, né, episódios como esse por diversos aspectos, mas vamos começar pelo aspecto que você destacou, sim, né? Que não é menos importante, que é o aspecto técnico, o aspecto médico dessa atitude, né? Ela ainda, vamos dizer, carece de mais evidências, então o que a gente pode destacar é que não há uma clareza se de fato esse tipo de procedimento, né, seja necessariamente um benefício a esses indivíduos. A gente imagina que é perfeitamente razoável, é perfeitamente plausível que a gente tenha que revacinar aqueles indivíduos que receberam inicialmente a vacinação após um determinado tempo. Mas nós não conhecemos, Galvão, nesse momento, qual é esse tempo ideal para fazer a revacinação. Ainda não é muito claro, né, qual que é o hiato de tempo que a gente tem que ter para determinar revacinações. Então, primeiro a gente tem que acumular experiência, a gente tem que fazer alguns estudos com esse intercâmbio de vacinas para entender que isso não gera, vamos dizer, prejuízo para esses indivíduos. Então, ter clareza que misturar essas vacinas é de fato algo que vá beneficiar, ou se eventualmente a gente pode perceber eventos adversos, inesperados, né, mas que podem eventualmente acontecer. Então, do ponto de vista, vamos dizer, técnico e médico, ainda não há evidências que sustentem, num prazo tão curto como esse de poucos meses, a necessidade da revacinação. Não há nenhuma evidência na literatura, seja por estudos conduzidos antes do licenciamento da vacina, seja pelos estudos de mundo real, né, que nos norteiem, neste momento, clareza em relação à necessidade de já, com poucos meses, revacinar esses indivíduos, né? Certo. Eu queria destacar agora a questão ética, doutor, até fazer uma correção aqui, porque no caso da veterinária, ela tomou 2 Coronavac, né, foi a Janssen, né? Exatamente, ela tomou a Janssen, e os 2 médicos tomaram a Pfizer, e a gente percebe aí, são 3 pessoas da área médica. Do ponto de vista ético, como é que o senhor avalia isso, doutor? Aí sim, eu acho que é uma atitude que a gente lamenta profundamente pelo aspecto ético, porque vamos dizer, ao tomar essas doses de vacina, num país como o nosso, onde ainda nós não completamos a primeira dose nem para metade da nossa população, né? Muito longe disso, com 2 doses nós estamos aí em torno de 12%, 13% da nossa população. Então, ao, vamos dizer, fazer essa terceira dose, esses profissionais, esses indivíduos, eles, vamos dizer, tiraram a oportunidade de alguém que não recebeu nenhuma dose ainda ter sido vacinado, né? Então, isso por si só já mostra, vamos dizer, realmente uma atitude que a gente só pode lamentar, né? Eu acho que isso não tem nenhuma justificativa, nem mesmo técnica, e como você mesmo destacou, Galvão, muito menos humana, muito menos ética,
muito menos moral, né? Então, a gente só pode condenar atitudes como essa e esperar que a gente implemente, vamos dizer, nesses serviços de saúde, um esquema de fiscalização do registro das doses que impeça esse tipo de atitude, porque isso vai gerar um prejuízo na velocidade da vacinação. E isso traz implicação para todos, Galvão, porque se nós não completarmos, né, o esquema de imunização da nossa população de forma rápida, de forma célere, quanto mais tempo nós demorarmos para propiciar pelo menos uma dose para a população, nós dificultamos o objetivo, que é criar obstáculos para a circulação do vírus. Então a gente já aprendeu que para criar obstáculos à circulação do vírus, para que a gente consiga controlar a pandemia, reduzir os níveis de circulação, a gente precisa alcançar rapidamente uma proporção elevada da população vacinada. E se muitos tomam atitudes como essa, isso só vai, vamos dizer, atrasar o processo de vacinação, não vai alcançar esse objetivo de reduzir a transmissão do vírus. Não é claro o benefício desse tipo de atitude para esses indivíduos, que provavelmente com isso, ao invés de se beneficiarem, eles na realidade estão prejudicando a população e a si próprios. Certo. Tem um outro caso aqui, Dr. Marco Aurélio Safadi, que eu queria destacar com o senhor. Confesso que fiquei na dúvida, né, se devo ou não repercutir esse tipo de fala, mas como a gente sabe que a velocidade, né, da notícia hoje em dia com as redes sociais é enorme e as pessoas, infelizmente, tomaram contato com essa afirmação, eu imagino que seja importante ouvir a palavra de um especialista. Estou me referindo aqui a fala da ex-atleta Fernanda Venturini. Esta semana, depois de ser vacinada, ela gravou um vídeo de forma jocosa e ela disse o seguinte, vou abrir aspas aqui, palavras da Fernanda Venturini: eu sou contra a vacina, mas como eu quero viajar o mundo, eu vou tomar a Pfizer, que eu acho que é a menos pior. E aí ela dá risada. Então são duas questões, Dr. Marco Aurélio Safadi. O que explica uma pessoa que a gente acredita que tenha um mínimo de educação formal dizer que é contra a vacina? É a primeira questão. E a segunda, em que medida o senhor acredita que esse tipo de fala de uma pessoa, né, que é admirada por boa parte aí da população, pela sua atuação no esporte e tal, em que medida isso impacta negativamente aí o processo de vacinação, hein? Olha, Galvão, a gente realmente, mais uma vez, lamenta, né? Ouvir um comentário como esse, e eu acho que as pessoas, infelizmente, né, essa polarização que a gente tem visto no nosso país, tem derivado, às vezes, temas que são consenso, né? Pelo menos que transcendem, vamos dizer assim, esses aspectos políticos e de polarização, mas que às vezes são trazidos à tona para assumir posições antagônicas de um lado ou de outro, né? A vacinação é um processo universal, é um processo de acesso à população, ele tem o objetivo de reduzir morte, de reduzir sequela, de reduzir hospitalizações, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Os dados são inequívocos, né? Não há nenhum questionamento em relação ao benefício que as vacinas trouxeram à humanidade, né? Todos que estão aqui nos escutando sabem do drama que era causado por doenças que outrora circulavam e traziam consequências realmente dramáticas, como a paralisia infantil, como o sarampo, como a difteria, como o tétano, como as meningites, né, que matavam a nossa população e que, graças às vacinas, a gente conseguiu controlar. É importante entender, Galvão, primeiro, não há vacinas 100% eficazes. Todas elas, e repito para que fique claro para quem nos escuta, todas elas são associadas à possibilidade de mesmo indivíduos vacinados eventualmente apresentarem a doença e eventualmente até as formas graves. Entretanto, o que os estudos têm mostrado até agora, e também de forma inequívoca, é que todas as vacinas que estão sendo utilizadas no mundo, Galvão, comprovadamente reduzem a chance de que aqueles que receberam as doses da vacina desenvolvam, uma vez que são expostos ao vírus, o risco de morrer, o risco de ser hospitalizado, o risco de ingressar numa unidade de terapia intensiva, o risco de ficar doente
e mais importante talvez, o risco até mesmo de transmitir o vírus àqueles que estão ao seu redor. Então, a vacina consegue propiciar, né, de forma muito clara, uma redução de todos esses desfechos associados à doença, o que claramente antecipa, e a gente está vendo isso em alguns países, a possibilidade de que uma vez que a gente alcance, né, um número significativo da população vacinada, a gente alcance a possibilidade de controlar a pandemia, reduzir a circulação desse vírus a níveis muito baixos, reduzir substancialmente o número de mortes. Se a gente olha hoje na Europa, a gente tem países que reportavam 1.000, 2.000, 3.000 mortes por dia. Hoje, Estados Unidos e outros países europeus reportam, às vezes, algumas dezenas apenas de mortes. Ou seja, não há dúvida que a vacina vai propiciar, vamos dizer, que a gente possa retornar a muitas das atividades que tínhamos até então, de maneira paulatina, de maneira sensata, de maneira parcimoniosa. Então, atitudes como essa, a gente só pode lamentar e só pode imaginar que sejam fruto, vamos dizer, de realmente equívocos e que, infelizmente, graças a essas mídias sociais, acabam ganhando, né, uma dimensão que normalmente não ganhariam, né, porque estão totalmente desprovidas de qualquer sensatez, de qualquer verdade, enfim, né, realmente só trazem prejuízo e a gente só pode lamentar isso. Claro. Queria saber a sua opinião sobre o atual momento da pandemia no país, Dr. Marco Aurélio Safadi. Nós tivemos aí, nesta quinta-feira, pelo 5º dia seguido, uma tendência de queda na média móvel de mortes, né? Nas últimas 24 horas foram 1.943 mortes, um total de pouco mais de 520 mil. A média móvel ficou em 1.558, uma queda de 24% em relação a 14 dias atrás. Em relação à vacinação, primeira dose aplicada hoje no Brasil em 35% da população e a segunda dose ou dose única em 12,5% da população. A gente está vendo aí, aos poucos, as medidas de isolamento serem flexibilizadas. Nesta quinta-feira, por exemplo, Belo Horizonte anunciou que a partir de sábado vai reabrir os teatros, cinemas, com uma limitação de público. O prefeito de São Paulo, nesta quinta-feira, disse o seguinte: a princípio terá Réveillon, terá Carnaval. Qual a sua opinião, doutor Marco Aurélio Safadi, em relação a esse momento que a gente está vivendo da pandemia, hein? Olha, Galvão, eu tenho enxergado, né? Claro que essa pandemia nos ensinou, a gente tem que ter cautela, né? Porque não há um conhecimento pleno em relação a todos os aspectos da circulação desse vírus, mas eu acho que há lições aprendidas, né? E essas lições, como a gente há pouco compartilhou, nos têm sugerido que, e esses dados que você demonstrou aqui do Brasil, né? Eu acho que eles ilustram de forma muito didática o que está acontecendo com as vacinas. Então, você citou que houve uma redução no número de mortes, bem, vamos dizer, consistente pelo menos nas últimas semanas. O número de casos ainda é alto, a gente não percebe uma redução muito consistente, e isso, para mim, claramente é a ação da vacina. Por que eu digo isso? A vacina já contemplou de forma mais abrangente aqueles grupos que são mais frágeis a complicações graves. Os idosos, os com comorbidades, etc. Então já há uma melhor cobertura nesses grupos, que são aqueles mais propensos a ter essas formas graves. Então, a vacina e todas as vacinas que estão sendo utilizadas aqui no nosso país, tanto a Coronavac, como a AstraZeneca, como a Pfizer e agora a Janssen, todas elas demonstraram uma capacidade muito alta de prevenir morte e prevenir hospitalização. Prevenir formas leves de doença, todas essas vacinas também conseguem, mas não com a mesma eficiência. Então, a hora que você vai aumentando a porcentagem da população vacinada, o primeiro dado que a gente observa é redução de mortes, né? Ou seja, o desfecho para o qual essas vacinas têm uma melhor eficácia, uma melhor capacidade de prevenir. Então, a gente vê caírem os dados de mortalidade, mas num primeiro momento o número de casos demora um pouco mais para cair. Numa segunda etapa, que eu enxergo provável no segundo semestre desse ano, uma vez que a gente alcance
o objetivo de ter pelo menos contemplado toda a população adulta com pelo menos uma dose da vacina, o que provavelmente deve acontecer aí até o mês de setembro, se tudo caminhar de forma serena, sem surpresas. Isso vai fazer com que no segundo semestre, além de reduzir o número de mortes substancialmente, a gente comece a enxergar também uma redução muito importante do número de casos. Então, isso vai trazer uma possibilidade de nós retomarmos certas atividades do nosso dia a dia e, de novo, de forma cautelosa, de forma parcimoniosa. Então, eu enxergo uma luz no fim do túnel. Eu entendo que o final do ano vai ser um final do ano muito diferente, né, do que tem sido esses primeiros meses do ano, um cenário muito mais favorável do que aquele que a gente está vivendo, graças, vamos dizer, a essas medidas que estão sendo implementadas, graças à aceleração do processo de vacinação. E claro, né, a gente só tem que ter cautela de enquanto não obtivermos, vamos dizer, todos esses benefícios, nos valermos também das medidas que a gente sabe que são importantes para nos proteger nesse momento onde ainda há alta transmissão do vírus, né, que é o uso das máscaras, o distanciamento físico, etc. Essas medidas são importantes, em particular num país como o nosso, que ainda vive um cenário de transmissão do vírus de forma sustentada, né, na nossa comunidade. Certo. Dr. Marco Aurélio Safadi, a gente tem mais 2 minutos aqui. Eu queria ouvir uma última questão do senhor, aproveitar a sua atuação como presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente lembra que há algumas semanas a Anvisa aprovou o uso da vacina Pfizer a partir de 12 anos de idade. O senhor enxerga como uma realidade, é claro, a partir do momento em que toda a população adulta estiver vacinada, enxerga como factível que os adolescentes também sejam vacinados contra o coronavírus, isso nesse primeiro momento, e aí estou pensando também já a médio e longo prazo, porque tem muita gente dizendo que a gente vai ter que tomar essas vacinas aí anualmente ou bianualmente. Como é que o senhor enxerga essa situação, hein? Eu enxergo da seguinte forma, Galvão, eu entendo que é muito desejável vacinar os adolescentes e também as crianças, né, inclusive aquelas menores de 12 anos, por diversos aspectos. A despeito da doença de fato ser muito menos grave nas crianças e nos adolescentes, infelizmente há casos graves, há hospitalizações e há inclusive mortes em crianças e adolescentes. Por esse aspecto, é claro que é muito desejável vaciná-las. O segundo aspecto é lembrar que 1 em cada 4 brasileiros tem menos de 20 anos de idade. Então, vacinar crianças e adolescentes representa vacinar 25% da nossa população. Então, para a gente atingir aquele, vamos dizer, limiar de imunidade necessário para controlar a pandemia, é muito importante também incluir essa população nos programas de vacinação. Eu enxergo a seguinte progressão como a mais sensata. Uma vez que a gente tem a possibilidade agora de usar vacinas a partir dos 12 anos de idade, assim que nós completarmos a vacinação da população adulta, né, que obviamente é prioritária nesse momento, a gente deve seguir com a vacinação dos adolescentes com comorbidades. A gente não pode esquecer que há muitos adolescentes com diabetes, adolescentes que têm obesidade mórbida, cardiopatas, com doenças pulmonares crônicas, etc., e que seria desejável já antecipar a vacinação desses adolescentes junto com outros grupos de risco. Então, eu entendo que seja esse o caminho natural. E uma vez que as vacinas, né, demonstrem na população pediátrica e que se mantenham seguras, né, a gente precisa acumular mais dados, mas uma vez que a gente acumule esses dados que mostrem que a vacinação é também segura para crianças, eu acho que num segundo momento, aí partir por uma vacinação indiscriminada desses adolescentes e posteriormente das crianças. Acho que esse é um caminho natural, desde que a gente confirme o perfil de segurança das vacinas nesse grupo. Muito bem. Professor de Infectologia da Santa Casa, Dr. Marco Aurélio Safadi, obrigado mais uma vez pela gentileza com a CBN. Um bom dia e até uma próxima oportunidade, doutor. Bom dia, Galvão. Bom dia a todos que nos acompanham. Get ready to cheer on Team USA. Sign up for Xfinity Internet and get a Flex 4K streaming box free and Peacock Premium included. Can your internet do that? Restrictions apply. Not available in all areas. Peacock subscription required. Xfinity, proud partner of Team USA.